Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Vitor Por Deus, eu falo a convite da nossa companheira, né, de luta de muitos anos, Fabiane Valmori, que participa com a gente na teatroclínica, no teatro, né, tem tido performance conosco nesses anos todos, né, em vários momentos. É uma alegria ver o desenvolvimento dela e como ela tem evoluído de forma cidadã, de forma coletiva, de forma cultural nesses anos todos. E isso é uma comunicação curta para o segundo encontro da luta antimanicomial na UFPR, na Universidade Federal do Paraná. E vai acontecer no dia 12 de maio de 2025. E o tema que nos traz aqui é esse aqui: o manicômio é químico, produzido pelo modelo científico colonizador. Vamos a ele. Primeira coisa que a gente tem que discutir é o conceito de ciência, na verdade. Existem vários conceitos, várias interpretações, várias escolas, várias maneiras de pensar e de abordar a questão científica, né? Mas a ideia de ciência explicar através da prática, incentivando que a solução proposta seja testada pela comunidade. Fundamentalmente é isso, é você explicar através de mecanismos, né? Através de receitas geradoras, mecanismos geradores que vão reproduzir o fenômeno que está tentando ser explicado ou modificar o fenômeno que está sendo explicado, e assim nós vamos, né, explicando pequenos pedaços do universo, da natureza, encontrando correlações operacionais, né, da natureza, como diz o Maturana, e isso vai nos ajudando a viver melhor, vai nos ajudando a viver com mais energia, com mais saúde, com mais sustentabilidade, né? A ciência tem como seu primeiro autor, né, como seu primeiro cientista, o Galileu Galilei, né, que mostrou que a Terra não era o centro do universo usando telescópios, desafiou a igreja, foi processado pela Inquisição, foi condenado à prisão perpétua domiciliar. Mas é essa a ciência que nós estamos falando, essa ciência galileana, que o telescópio ia para a rua, ia para a praça, em que ele publicava em latim, ele falava na língua do povo, falava na língua comum, não publicava, ele não publicava em latim, né? Na época a norma na ciência era publicar em latim, e o Galileu rompe com isso, publicando na língua em italiano, né? Falando com todos, e também mostrava os telescópios nos mercados, nas praças, comunicava isso, mostrava para as pessoas essa nova forma de conhecimento onde você verifica com seus olhos e com seus próprios olhos, né? E ele pagou caro por isso, né? Foi quase queimado vivo. Então, e nós montamos essa peça, a Terra no centro do universo, e o Galileu é condenado à prisão perpétua domiciliar, tem sua obra negada, né? Abjura sua descoberta. Foi um negócio assim complicado, que está complicado até hoje, porque essa ciência aí que nós temos recebido na cabeça é uma ciência com quê de inquisição, né? Não é uma ciência do Galileu, que está na rua, que é revolucionária e aberta para todos. Mas essa é a lição importante da ciência e a lição importante do Galileu, que não há só a sós, né? Que as respostas são coletivas, as explicações são coletivas e só se efetivam cientificamente se forem coletivas. Mas desde essa época aí, do século XVII, que é uma disputa dos diabos, né? Uma briga dos diabos para quem vê quem controla a ciência, quem dita a ciência. E alguns autores foram se destacando, né? Principalmente aí o nosso René Descartes, Renatus Cartesius em latim, que foi o grande sintetizador pós-Galileu dessa ideia de um método científico. Escreve um livro em 1537 chamado Discurso do Método, em que ele fala: eu acho que eu vou descobrir um método que talvez possa mudar a humanidade, talvez possa mudar a história da humanidade. E mudou, né? E o safado conseguiu mudar a história da humanidade toda. E ele vem com essa ideia de interpretar a natureza como máquina, né? A natureza como através da matemática, através dos cálculos, através, né, dos modelos matemáticos. E o Descartes era matemático e era físico também, né? E isso vai criar toda essa concepção, né, de um organismo mecânico, de ação e reação, né, de máquina ao invés de emoção, ao invés de mente, ao invés de corpo, né? Então, ao invés de uma máquina que não tem emoção, uma máquina que é uma máquina fria, né? Então isso é uma concepção
da ciência moderna e da ciência cartesiana. Na medicina, essa coisa avança muito aí, né, no século seguinte, com a vacinação, né, que foi uma primeira correlação científica feita por Edward Jenner, que era um médico do interior da Inglaterra, né, um médico de família, e o Jenner observa que as mulheres que tiravam leite das vacas não adoeciam de varíola, que era uma epidemia na época. Então ele fez essa observação, imaginou que tivesse algum mecanismo ali, alguma coisa que tivesse na pústula da varíola das vacas, e ele pega a pústula da varíola das vacas e começa a injetar nas pessoas, na pele das pessoas, inocular. E isso leva à proteção contra a varíola humana, nasce a vacinação, nasce o primeiro procedimento, né, médico-científico da imunologia moderna, funda-se a imunologia moderna. Ali também, um pouquinho depois, né, 50 anos depois, o Charles Darwin, também na Inglaterra, vai avançar a ideia de evolução, né, que é uma ideia central, poderosa, importante dentro da biologia, importante do pensamento humano hoje, de que na verdade nós não havíamos sido criados por Deus, mas que nós somos seres em evolução, né, em permanente evolução e transformação, e a evolução das espécies, né? Ele traz essa ideia de que as espécies estão evoluindo, continuam evoluindo, que nós descendemos dos primatas, dos macacos, né, dos animais, dos invertebrados, né, essa grande ideia de uma cadeia evolutiva que, né, nós conhecemos aí há 3,5 a 4 bilhões de anos, que é o tempo que surgiu a vida na Terra e nós temos evoluído. E ele traz também essa ideia de evolução por seleção natural, né, de seleção do mais apto, de seleção do superior, do mais rápido. E isso marca o pensamento biológico moderno, e marca o pensamento da Revolução Industrial, e marca os últimos 150 anos, essa ideia de um mundo competitivo, de um mundo agressivo, né? No final do século XIX, a imunologia avança e o Pasteur, pessoas como Louis Pasteur e o Robert Koch, vão avançar a ideia de agentes específicos de doença, bactérias causadoras de doença, vírus causadores de doenças, fungos causadores de doenças, e isso combina com toda essa revolução científica, né, da investigação, de encontrar causas específicas, de tratar o corpo como máquina, né, de identificar peças quebradas, genes quebrados, né, bactérias causadoras de doença. E isso é um período conhecido como a revolução microbiológica, né, que nós estamos nela, né, nós estamos no apocalipse dela, que é o Covid, né, o Covid-19. Mas essa ideia de agentes infecciosos específicos, uma doença, um agente, isso vai lançando essa indústria específica, química, que usa substâncias específicas para combater agentes específicos, defeitos específicos. Tudo isso se gera no final do século XIX, né? Fora que já estavam se usando também cocaína, né? Já estavam usando drogas, né? Aromáticos, substâncias químicas na própria psiquiatria, né? Nos grandes centros europeus. Isso já vai se confirmando e vai se aprofundando essa questão da utilização de agentes químicos, né? No meio do século XX, agora mais recente perto de nós, os imunologistas vão dizer que o sistema imune ele está voltado para fora, para a defesa do organismo, e que tem essa teoria da seleção clonal, que é como se fosse uma guerra dos clones linfocitários, que são as células do sistema imunológico, né? Então, essas células do sistema imunológico, elas vão ser descritas aí mais recentemente, no século XX, como células de defesa que estão defendendo o organismo contra bactérias, contra vírus, o organismo está sob ataque, e que essas células são chamadas clones, que quer dizer células geneticamente idênticas umas às outras. Esses exércitos de clones se expandem ou se contraem de acordo com o ataque, de acordo com a situação inflamatória que o corpo está enfrentando, né? Os linfócitos, os clones de linfócitos que são voltados para dentro seriam deletados ou suprimidos, né? Somente o que reage para fora reagem contra o que é estranho, né? Contra o que não é do organismo, é a visão do sistema imunológico moderno, né? Baseado nessa história toda. E clones proibidos que escapam dessa seleção, né? Do que é o clone que vai ligar com o organismo, eles vão ser os causadores da doença autoimune e das alergias quando eles escapam para dentro do organismo, né? Estão voltados para fora.
E isso cria uma coisa que na imunologia ficou conhecido como a discriminação self-non-self, o próprio e não próprio, né? Então isso cria o sistema imunológico que a gente trabalha aí, que está, né, no Covid, que está em toda, e que cria esse paradigma moderno, né, completo paradigma moderno. Aí, em cima disso tudo vem a ideia de determinismo genético. Somos os nossos genes, os genes são egoístas, os genes querem propagar sua influência, os genes querem reproduzir, e é a seleção dos mais aptos, é a seleção natural, o mundo é agressivo, estamos sob ataque, você tem que se defender o tempo inteiro. E isso cria o que nós chamamos de paradigma colonizador, né? O paradigma científico hegemônico ou paradigma colonizador. Que, em resumo, né, a partir dessa pequena revisão histórica, ele quer dizer isso aqui, né? Nós vivemos num mundo máquina, um mundo agressivo, um mundo perigoso, onde os mais aptos são selecionados e os considerados inferiores são eliminados, né, por uma força invisível da natureza, que teria a mão de seleção, né? Nós ignoramos as emoções, tratamos o corpo como máquina, o coração como bomba, né? Não como sede das emoções. E somos atacados permanentemente por vírus, bactérias, fungos, agentes microbianos, né? E o nosso sistema imunológico tem que nos defender. E às vezes defende demais e causa doença autoimune e alergia. E as drogas e as vacinas, os elementos químicos, são as principais armas que nós temos nessa guerra, inclusive contra a loucura, que é tida também como um delírio invasor, né? Como um miasma invasor, né? Um demônio possessor, né? Isso se privilegia o exorcismo químico. Então isso aqui explica a realidade em que nós estamos. E isso está em toda a parte, está em toda a área, está no manicômio, está na escola, está na família, está em todo lugar. E o que a gente pode dizer é que eu publiquei esse artigo agora em 2022, falando sobre mudança de paradigma e as implicações na medicina, na fisiopatologia e na saúde pública. Então, felizmente, apesar desse mundo máquina que está aí instalado, né, tão bem instalado e tão funcionante nas indústrias científicas, nas indústrias tecnológicas, inclusive nos manicômios, na política violenta de saúde pública, na política violenta de saúde mental, com encarceramento em massa, com polícia, com tratamentos coercitivos, né, com excesso de medicação, excesso de drogas, nenhuma psicoterapia no currículo médico. Nós temos trabalhado isso e não é bem assim, né? Graças a Deus existem outras maneiras de interpretar a ciência e existem outras maneiras de interpretar a natureza e a própria imunologia. E isso a gente deve a um cientista brasileiro, Nelson Monteiro Vaz, que está com 88 anos em Belo Horizonte. E o Nelson Monteiro Vaz foi pioneiro em indicar o professor Humberto Maturana, né, como um precursor dessa nova biologia, desse novo paradigma da ciência, que propõe que o corpo não é máquina, mas que o corpo é um sistema ecológico, e que o corpo é a expressão simultânea da mente e a mente é a expressão simultânea do corpo, não dá para separar os dois. Não dá para separar a mente do corpo e nem o corpo da mente. Aqui o professor Maturana já fez a passagem, o professor Nelson está em Belo Horizonte, em fase de aposentadoria, e são dois precursores de um novo paradigma, de uma interpretação não cartesiana da medicina, não seleção natural, né, não mundo agressivo, não mundo máquina, mas um mundo ecológico, um mundo onde as emoções são importantes. Doutora Anísia da Silveira, grande médica psiquiatra brasileira, filósofa, neurocientista, pensadora da mente, pensadora do organismo, bióloga, também já havia apontado essas questões ao associar Baruch Spinoza, né, que é considerado o pai perdido da biologia integrativa, da biologia ecológica, justamente o que a gente tem falado. A doutora Anísia desenvolveu uma experiência clínica fundamental, uma experiência de psiquiatria junguiana transformadora no Brasil, referência de todos nós. E eu mostro aqui uma parte do meu trabalho, que foi feito em 2012 no Hospício do Engenho de Dentro, e foi quando nós abrimos o Hotel da Loucura, com o Alto da Paixão de Anísia da Silveira, nasce o Hotel da Loucura. Como quieres moreno que venga a ferete, como quieres moreno que venga a ferete, como quieres
venga ferete. Como quieres moreno que venga ferete. Se tu madre no quiere, se tu madre no quiere, se tu madre no quiere ni conocerme. Ay moreno, que poquito me quieres. Ay salado, que poquito me amas. Ay moreno, que poquito me quieres. Ay salado, que poquito me amas. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera. Quiere que te quiera, mucho más te quiero yo. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera. Quiere que te quiera, mucho más te quiero yo. Una vez que te quise fue por el pelo, una vez que te quise fue por el pelo, una vez que te quise fue por el pelo, una vez que te quise fue por el pelo. Y ahora que esta peluca, y ahora que esta peluca, Y ahora que esta peluca ya no te quiero. ay moreno, que poquito me quieres. Ay salado, que poquito me amas. Ay moreno, que poquito me quieres. Ay salado, que poquito me amas. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera. Quiere que te quiera, mucho más te quiero yo. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera. Quiere que te quiera, mucho más te quiero yo. Y eran 3 y a las 4 de la mañana. Y eran 3 y a las 4 de la mañana. Y eran 3 y a las 4 de la mañana. Y eran 3 y a las 4 de la mañana. Y te estuve esperando, y te estuve esperando, Y te estuve esperando la cama Juana. Ay moreno, que poquito me quieres. Ay salado, que poquito me amas. Ay moreno, que poquito me quieres. Ay salado, que poquito me amas. Se cayó de la rama el pajarito. 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 Porque no tiene alas, Porque no tiene alas, porque no tiene alas y por el pico. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera. Quiere que te quiera, mucho más te quiero yo. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera. Quiere que te quiera, mucho más te quiero yo. Ai, eu tô no chino toda nada. Ay, eu tô no chinho toda nada. Ai, eu tô no chino toda nada. Ay, eu tô no chinho toda nada. Ai, eu tô no chino toda nada. Eu só quero um amor que dê prazer. 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 Ai, eu tô no chino toda nada. Ay, eu tô no chinho toda nada. Que te quiera, que te quiera. Quiere que te quiera, mucho más te quiero yo. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera. Quiere que te quiera, mucho más te quiero yo. Ai, eu tô no chino toda nada. Ay, eu tô no chinho, eu tô no chinho, eu tô no chinho, eu tô no chinho, eu tô. Então, essa experiência realmente muito importante da doutora Anísia Silveira, doutor Carl Jung, doutor Maturana, doutor Nelson Vaz, que vão apontando formas ecológicas, formas integrativas, né? Formas onde o corpo não é considerado máquina, mas o corpo é considerado um elemento biológico, né? Um elemento biológico interconectado, conectado em sistemas ecológicos, sistemas epigenéticos, sistemas de desenvolvimento histórico biológico, né? Nós acreditamos que a obra da doutora Anísia é um exemplo desse novo paradigma da biologia, desse novo paradigma da medicina, da psiquiatria, e é onde a gente escreve a nossa experiência com teatro e psiquiatria transcultural nesses 16 anos que nós temos feito. E a última cena é essa aí, que é a Teatro Clínica Dionísios, né? Que é a cena de 7 anos que eu tenho feito aqui no Rio de Janeiro, trabalhando com a comunidade, com as famílias, com os grupos, onde a gente desenvolve um sistema, né, científico de abordagem à saúde mental e baseado nessa ideia, né,
consulta médica, consulta psicológica, com atendimento domiciliar, com dramaterapia domiciliar, com óleo de cannabis, que é uma experiência muito positiva. A experiência da psiquiatria do esporte, também o esporte como estratégia de promoção de saúde mental, e o tratamento das desordens psiquiátricas associadas à prática esportiva, né? Que eu treino crossfit e natação no Flamengo, né? Há 7 anos, e acabo que atendo muitos colegas, muitos professores, pessoas em dificuldades psíquicas no ambiente do esporte, não é incomum. E também a parte de reunião clínica, supervisão clínica, fazer um agradecimento especial à doutora Jasmine Gusder, minha supervisora canadense, o Dr. Jacarpan, meu supervisor de Genebra, na Suíça, há 11 anos, né? Um grande mestre da psiquiatria do teatro, um grande mestre da psiquiatria transcultural. Agradecimento ao Dr. Moisés Grosma, aqui no Rio de Janeiro, que tem sido, né, um grande apoiador do nosso trabalho clínico, com atendimento com as famílias. E também a oficina de atores, o treinamento de atores, que é sempre que possível permanente, porque às vezes é um ambiente muito neurótico, não permite o florescimento da expressão do ator, né, das pessoas, dos seres humanos. Então a gente sempre tem que fazer o trabalho clínico associado com o trabalho cultural como forma de expressão terapêutica, né, usando os paralelos mitológicos do professor Carl Jung e da doutora Anísia da Silveira, que é a abordagem que a gente tem validado. E a explicação científica que nós temos validado com os nossos resultados e acreditando no princípio do afeto catalisador, né, no mecanismo do afeto catalisador descrito pela Anísia. E essa história continua, né, não acaba aqui, a gente continua trabalhando, meus papers estão todos publicados nesse link aí da UPAC, e todos os meus vídeos, mais de 300 vídeos, estão no meu canal do YouTube. E agradecer mais uma vez a Fabiane Valmori, agradecer a todo mundo que está envolvido aí nesse evento para falar de saúde mental, para falar de mudança social no Brasil e a gente conseguir um nível de saúde mental que seja melhor para as famílias e para as comunidades nesse contexto de crises, né, que a gente enfrenta, crises coloniais, neocoloniais, uma psicopatologia colonial, que, segundo eu mostro aqui, estão ligadas com o modelo científico e que a gente tem que desmontar esse modelo científico e usar os nossos autores, né? Usar os nossos autores que eles já fizeram isso, não inventar a pólvora. Validar os resultados científicos de um autor reproduzindo a experiência e sendo reproduzido por outros autores, que é a ciência colaborativa, né? Muito obrigado.